Vamos nos preparando para a aula de hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade do estudo e aprendizado, e em harmonia e sintonizados com o plano espiritual, abramos o nosso coração para recebermos os ensinamentos de Jesus, a fim de aplicá-los em nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Olá, seja bem-vindo ao nosso curso que é o Espiritismo. Estamos na 19ª aula. Olha que tema interessante. Terapêutica espírita. Você sabe o que é terapêutica e o que é terapêutica espírita? Ainda não? Então vamos começar do início. Falarmos ou pensarmos em terapêutica significa pensarmos ou falarmos acerca de um meio para tratamento de doenças. Estamos falando em terapia, estamos falando em tratamento, estamos falando em estado patológico. Já deu para perceber que terapia está relacionada a doenças? Exatamente. Terapêutica está relacionado a um ramo da medicina. E esse ramo da medicina ensina como as doenças devem ser tratadas. E o objetivo final daqueles que fazem a medicina, principalmente abordando terapêutica, é devolver a saúde dos seus pacientes. E aí você deve estar me perguntando, e a terapêutica espírita? Calma! Antes de chegarmos até lá, precisamos pensar nessa questão aqui. E aqui nós vamos descobrir que estar doente faz parte do processo da vida. Nós não estamos 100% do conjunto da nossa existência o tempo inteiro sãos. Vira e mexe, pega uma gripe. Vira e mexe, a pressão modifica, vira e mexe um problema gastrointestinal, é normal, faz parte da vida. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Pense, será que nós somos apenas corpo físico? Qual é a nossa verdadeira essência? Já parou para pensar qual é a sua verdadeira essência? E aí nós vamos aqui para a doutrina espírita. E na doutrina espírita nós observamos os seguintes ensinamentos. Primeiro, somos espíritos imortais. Essa é a nossa essência. E por sermos espíritos imortais, nós temos que levar sempre em consideração que eu sou um espírito habitando um corpo. Eu não sou um corpo que tem um espírito. Não, eu sou um espírito que está temporariamente habitando este corpo físico. E esse espírito, ele tem um atributo, ele é imortal. O espírito em si jamais morre. O corpo físico perece, o espírito não. E se nós pararmos para pensar, este corpo, que por ter vitalidade de vez em quando adoece, será que não é Deus nos dando um sinal? E você vai me perguntar, que sinal é esse que Deus está me dando? A doença se instalou no corpo físico. Novamente, pense comigo. Se ficamos doentes e somos espíritos, será que é só o corpo físico que está doente? Será que o espírito não participa de alguma forma dessa doença? E é aqui, querido irmão, que nós vamos trabalhar a ideia de que é preciso cuidar do espírito. Se é preciso cuidar do espírito, vamos voltar lá para o começo. Terapêutica, tradicional,
É aquele ramo da medicina onde os médicos procuram devolver a saúde do nosso corpo físico, o restabelecimento do corpo físico. Mas e o espírito? Quem é que cuida do espírito? Porque esse espírito precisa receber cuidados. Esse espírito pode ficar doente. Esse espírito é a sede dos nossos sentimentos. E aí, quando começarmos a pensar em sentimentos, nós temos que lembrar que esses sentimentos impactam o meu corpo físico. Impactam ou não impactam quando a gente fica com raiva? Impacta ou não impacta quando nós estamos alegres? Até a postura física, a constituição física se modifica. Como o espírito é a sede dos nossos sentimentos, precisamos perceber como é que os nossos sentimentos se encontram. Por quê? Porque a terapêutica espírita, ela busca a cura do espírito. Se a doença estiver instalada no espírito, esse espírito precisa encontrar a sua cura. Então, terapêutica espírita, ela se volta para buscar a sede da doença, a origem da doença, porque essa doença pode estar instalada no espírito. Lembre-se, ele é imortal, não é? Ele tem a possibilidade de reencarnar por várias e várias e várias vezes. E ao reencarnar por várias e várias e várias vezes, se a doença estiver instalada nele, pode ser que se propague ou se repercuta no corpo físico. A terapêutica espírita não é como a tradicional. A tradicional te dá um remédio de fora para dentro para restabelecer essa saúde, essa química do corpo físico, mas a terapêutica espírita não. É uma mudança de dentro para fora, é uma transformação interior. E essa transformação interior é o espírito que está fazendo. Importante, muito importante. Na sua cabecinha pode estar passando a seguinte indagação: se a terapêutica espírita cuida do espírito, então eu não preciso mais tomar a minha medicação. É só curar o espírito que automaticamente o corpo físico, e que no corpo físico se restabelecerá a saúde física. Não é assim. Não é assim. Por quê? Enquanto a terapêutica espírita não lhe dá medicamento de fora para dentro, o tratamento médico estabelecerá em você uma saúde equilibrada, harmoniosa. Pode ser que em razão de desajustes do espírito, nós tenhamos comprometido a química deste corpo físico. Nós vamos falar isso um pouquinho mais adiante quando estivermos tratando da depressão. Mas importante, não interrompa os seus remédios. Eles são muito importantes, mas muito importantes. Segunda ponderação importante acerca dos remédios: não olhe para o seu remédio com o seguinte sentimento: ai, que droga! Vou ter que tomar aquela droga. Tomo 3, 4 remédios controlados. Ai, por que eu tenho que continuar tomando esses remédios? Não veja o remédio como inimigo. O remédio é seu amigo. O remédio é seu aliado. Enquanto a terapêutica espírita estará trabalhando a cura do espírito, a terapêutica tradicional vai estar trabalhando a cura do corpo físico. Você precisa de ambas. As duas se complementam. Então não olhe para o seu remédio como um inimigo. Ele é seu aliado. E o que é importante? A terapêutica espírita, ao se aprofundar nas mazelas que o espírito traz, o porquê que esse espírito fica doente, a doutrina espírita vem nos dizer o seguinte: olha,
Em muitos dos casos, ao analisar o porquê que o espírito está doente, nós encontramos as respostas nas ações e nas escolhas feitas pelo espírito quando ele está encarnado. Muitos e quantos de nós já não passaram pelas viciações? Álcool, tabaco. E quando nós olhamos ou olharmos para as viciações, nós temos que lembrar que qualquer vício que de uma certa forma eu tenha enquanto estiver encarnado, eu posso estar alterando a minha química cerebral. Já parou para pensar nisso? Com o cigarro, eu fumo por quê? Porque eu preciso sentir o prazer. Aqueles que de uma certa forma estão nas viciações ligadas ao álcool, por que que eles se intoxicam com esses elementos? De novo, porque sentem necessidade de maior prazer. Será que isso não é uma modificação da química cerebral? Precisamos parar para pensar. Então, se nós modificamos essa química cerebral, eu posso, com essa escolha, uma escolha equivocada, estar maculando o meu corpo físico. E tem uma segunda consequência disso. Aqueles que têm em sua família um dependente químico, a família inteira sofre. Não é só você que sofre, é o conjunto familiar que passa por um processo doloroso também. Então, quando estamos olhando ou analisando as viciações, nós temos que pensar que estou alterando a composição deste corpo, mas eu também posso estar causando dor naqueles com quem eu convivo. Será que é isso que nós queremos para nós? Já ouviu falar em depressão? A depressão era conhecida na antiguidade como melancolia. Não tinha ideia? Essa melancolia que antigamente nós ouvíamos falar, hoje foi diagnosticada em termos de ciência médica como depressão. É uma doença. E ela tem algumas características. Quem está depressivo, ou quem está nessa condição de depressão, ele não tem a produção integral ou é minimizada a produção de hormônios como a serotonina e a dopamina. 2 hormônios que nos trazem a felicidade, que provocam a exteriorização da felicidade. Aí você vai estar me perguntando, mas não é o espírito e não é no espírito que está a sede dos sentimentos? Sim, é no espírito que está a sede dos sentimentos, mas esse corpo físico aqui, ele externa, ele tem que ter um mecanismo para externar os sentimentos, aspas, sentidos pelo espírito. Se eu estou alegre, este sorriso se faz presente. Se eu estou muito emocionado ou se eu estou muito triste, pode ser que lágrimas caiam dos meus olhos. Se eu estou ansioso, pode ser que eu desenvolva um tique nervoso. Veja, este corpo exterioriza os sentimentos que o espírito traz. E aí que nós começamos a trabalhar a ideia da depressão. Porque se eu não produzo mais serotonina, ou se eu produzo em quantidade menor esse hormônio serotonina e dopamina, este corpo não tem como responder à alegria. E se ele não tem como responder à alegria, ele estará frustrado, ele estará triste, ele estará o tempo inteiro voltado para a letargia. Não pense que depressão é bobagem. Não pense que depressão é frescura. Olhe nos sintomas, preste atenção nos sintomas.
Se você não passa por essa experiência, que é uma experiência dolorosa, olhe com muito carinho aqueles com quem você conviva. Porque às vezes estar na prostração o tempo inteiro, triste o tempo inteiro, não quero ver um raio de sol, não quero ver uma janela aberta, pode ser o sintoma desta doença se instalando. É preciso procurar médico, é preciso procurar um psiquiatra, porque pode ser que a recomposição da química cerebral seja feita com você tomando esses hormônios sintéticos. Qual é o problema? Vai lhe devolver a saúde, vai devolver a saúde do seu familiar. Por que não? A medicina já deu tantos saltos. Por que não? Por que fazer aquele olhar, né, de raiva? Ah, eu vou ter que tomar este remédio, vou ter que passar no psiquiatra? Seu psiquiatra é seu amigo. O psicólogo é seu amigo. E também nós indicamos, faça uma assistência espiritual. A assistência espiritual não vai invalidar o tratamento médico que você está fazendo. Você vai precisar dos dois. Ou aquele membro querido da sua família pode precisar dos dois. Não deixe de tomar, em nenhuma hipótese, o medicamento dado pelo teu médico. Ele é fundamental no restabelecimento da química do corpo. A assistência, ela vai trabalhar no restabelecimento dessa carga emocional e sentimental do espírito e no espírito. Entendeu a diferença? Ficou mais claro? Lembre-se sempre, nós temos uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito de François de Geneve, lá da França, né, por isso que tem esse acento esquisito aqui, ele nos diz lá no capítulo 5, no item 25, sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga, tão dura, tão triste. É o vosso espírito que aspira à felicidade. Te pergunto, você não quer ser feliz? Ou será que você optou por ser triste? Todos nós, sem exceção, nós merecemos a felicidade. Só que nós nos esquecemos que a felicidade muitas vezes não depende do outro. Eu não posso jogar a construção da minha felicidade nas costas do outro. Volto ao início da nossa aula. Eu sou espírito. E se eu sou espírito imortal, eu tenho que trabalhar em mim. E quando eu falo trabalhar em mim, eu tenho que trabalhar o meu espírito, para que eu consiga encontrar a felicidade. E ao encontrar essa felicidade, eu posso compartilhar essa felicidade com os outros. Então, felicidade é trabalho individual de cada um. Mas lá, na década de 1864, os espíritos já diziam, depressão para nós não é novidade. Só que era tratada como melancolia. Já ouviu falar em outras enfermidades? A AIDS, bem moderna, o ebola na África, a eclosão de cânceres, né? Esquizofrenia, que muitos dizem que a esquizofrenia é mental, mas ela também alterou a química do cérebro. Não é só no corpo. É isso que a gente quer compartilhar com vocês. Não é só no corpo que está a doença. Provavelmente, essa doença, ao se instalar, a sua origem, a origem dessa doença, está lá no espírito. Lembre-se, quando Deus, né, permite que tenhamos algum tipo de doença, é Ele dando sinais. Que tipo de sinal? Talvez você tenha que diminuir o ritmo. Talvez esteja na hora de você parar um pouco mais, olhar um pouco mais para você. Talvez
você precise olhar para você com outros olhos, olhar para o seu ambiente com outros olhos. É importante olhar para esse corpo físico com amor, mesmo que a saúde física deste corpo não esteja 100%. É esse corpo que está dando a oportunidade ao seu espírito de passar por experiências. Já parou para pensar? Este corpo é a morada desse espírito e é através dele que você está aprendendo. Aprendendo como lidar com o seu corpo e aprendendo como lidar com aqueles que convivam com você. Então, a terapêutica espírita diz: quer curar o espírito? É preciso fazer mudanças. É preciso fazer uma grande transformação interior. E você aí deve estar me perguntando: como? Olha aqui. Analise os seus pensamentos durante o dia com honestidade, mas com muita honestidade. Que tipo de sentimentos você agregou aos pensamentos que você teve durante o seu dia? Faça uma enquete, mas tem que ser honesto. Muita honestidade nesse instante, porque é entre você e Deus. Faça literalmente essa enquete e responda para você o que é que preponderou. Foram pensamentos positivos ou foram pensamentos negativos? Foi alegria, foi paz, foi amor, foi saúde, foi harmonia? Ou foi raiva, mágoa, tristeza e dor? O que preponderou? Porque nós dissemos que você vai ter que fazer uma grande transformação interior, porque o espírito está doente. E a doutrina espírita nos diz que muitas das nossas doenças, a origem está no egoísmo. Naquele egoísmo exacerbado. Então, a questão do Livro dos Espíritos 913. Estudem todos os vícios e verão que no fundo de todos existe o egoísmo. Dele deriva todo o mal. É preciso extirpá-lo, diz o Livro dos Espíritos. E a pergunta é como? Como é que eu vou extirpar uma coisa que eu nem quero que seja extirpada, que eu nem sei se existe em mim? 914, eles dão a resposta. À medida que os homens se esclarecem a respeito das coisas espirituais, eles dão menos valor às coisas materiais. Não é isso que você está fazendo aqui? Não é isso que você está buscando ao estar conosco, ouvindo essas lições? Descobrir quais são essas questões espirituais para fazer aquela grande transformação no seu eu interior? E você ainda deve estar me perguntando qual é o caminho. O que é que tem que ser feito? E a doutrina vem e diz: Jesus. Jesus é o caminho. E quando a doutrina vem e diz que Jesus é o caminho, ele não quer dizer com isso que você tem que largar tudo que você está fazendo, abrir o Evangelho segundo o Espiritismo ou abrir a Bíblia e se dedicar apenas aos estudos. Não é isso. O que a doutrina dos Espíritos nos diz é: olhe o comportamento de Jesus. Como é que Jesus se comportava diante de uma maledicência? Como é que Jesus se comportava diante daqueles que não tinham o mesmo conhecimento que ele, mas achavam que tinham e o denegriam? Como é que Jesus se comportava diante da fome da multidão? Como é que Jesus se comportava quando aqueles que não tinham instrução vinham até ele buscar essas instruções? É isso que a doutrina nos diz. Porque Mestre Jesus, quando esteve aqui, ele nos disse: todas as leis podem ser resumidas em duas. Ame a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Mas ame ao próximo como você
gostaria de ser amado. E é com essas ponderações dessa postura de Jesus que nós vamos lançar um desafio a você. Um desafio bem grande. Você pode fazer a diferença na sua casa. Você pode fazer a diferença para você mesmo. Diga para o seu corpo físico o quanto você gosta dele, o quanto ele é importante para você. Este amor já é o início de uma grande transformação interior. E não se desespere, tá? Neste caminho para a cura do espírito, você não vai estar sozinho, você nunca está sozinho. Mestre Jesus está conosco, Deus está conosco, o seu espírito protetor jamais vai lhe abandonar, mas você vai precisar de coragem. Você vai precisar perseverar. Porque o caminho da cura, o caminho da cura, às vezes é espinhoso, às vezes é doloroso, mas você precisa abrir o seu coração para o amor. E a lição de hoje encerra com uma passagem de Paulo de Tarso que nos diz assim, ó: que diremos, pois, a essas coisas? Porque Paulo de Tarso também sofreu tantas agressões, e ele escreve isso na sua carta que ele enviou aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 31, ele diz: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, ou se Deus está conosco, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem está contra nós? Entendeu a lição? É possível iniciar essa transformação interior? Para ver e fixar o conteúdo dessa aprendizagem, nós temos 3 perguntas. No curso da nossa palestra, no curso da nossa aula, nós já respondemos. Ó, por que o corpo adoece quando o espírito está doente? Qual a contribuição do espiritismo para a cura dos vícios e para a cura das doenças? Porque o egoísmo causa nossos maiores sofrimentos. Pense, pondere, analise. Nós estamos aqui, apresento para você a nossa bibliografia, para você se aprofundar. É sempre importante nós aprofundarmos os nossos conhecimentos, por isso que está aqui. E o mais importante, você nunca está sozinho. Você tem uma equipe enviada por Mestre Jesus que te ama para te auxiliar nesse processo de transformação interior. Confie. Gostou da nossa conversa? Gostou da nossa aula? Se gostou, compartilha. Dá um like. E muita paz para você. Que bom que você continua conosco. Após ouvirmos a parte A da 19ª aula, que nos falou sobre a terapêutica espírita, nós vamos agora para a parte B. Vamos tratar das provas e tormentos voluntários. Vamos lá? Primeiramente, o que vem a ser tormentos? É importante nós definirmos. Então, tormentos é ato ou efeito de atormentar-se, ou também estado de ansiedade ou de angústia, sofrimento. Quem nunca passou por isso, não é verdade? Sofrimento físico excessivo causado num ser humano ou mesmo num animal, por pura crueldade, um suplício, uma tortura, tudo isto são tormentos. Má sorte ou adversidade, desgraça, miséria, tudo isso atormenta o ser. E voluntário é aquilo que é espontâneo. Todos nós, provavelmente,
procuramos a felicidade. Mas é importante definirmos o que vem a ser felicidade para mim. Porque, de repente, o que me faz feliz não é o que te faz feliz. Por isso, a importância de sabermos o que é que me faz feliz. E onde você busca essa felicidade? É importante essas definições até para conseguirmos entender. Por exemplo, o que me fazia feliz alguns anos atrás, hoje já não faz mais. Os meus valores se alteraram, as minhas buscas mudaram. E na medida que nós vamos crescendo, vamos aprendendo, vamos evoluindo, provavelmente a nossa felicidade também se altera. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 23, que vai tratar exatamente das provas e tormentos voluntários, o Espírito Fenelon, ele nos revela que o homem vive incessantemente em busca da felicidade. Mas também, incessantemente, esta felicidade lhe foge. Porque felicidade sem mescla não se encontra na Terra. Vamos procurar entender o que ele quer nos dizer com isto. E para entendermos isto, é importante nós compreendermos o que a própria doutrina nos traz até dentro do Evangelho. Ele vai nos dizer que nós, o planeta em que habitamos, o planeta Terra, é um planeta de provas e expiações. O que isto significa? Que nós estamos aqui para sermos desafiados, para vivenciarmos esses desafios e crescer, evoluir. Este é o objetivo fundamental da nossa existência. Mas dentro da situação em que se encontra o nosso planeta, a predominância do mal ainda existe. O mal predomina sobre o bem. Portanto, uma felicidade plena dificilmente nós vamos encontrar neste momento, nesta condição e neste planeta. Por isto que o que ele nos observa, o que ele nos faz observar é que felicidade são momentos que nós vivenciamos e que muitas vezes aquilo que me faz feliz neste momento pode não mais me fazer amanhã. E isto ocorre com muita frequência na nossa vida. Aquilo que nós tanto almejávamos, às vezes quando conseguimos, já não nos preenche mais, já não mais nos satisfaz. E novamente saímos em busca de nova felicidade. Portanto, a felicidade nos permite, essa diversidade de caminhos para que possamos encontrá-la. E dentro da mensagem de Fenelon, ele também vai nos dizer que uma das nossas maiores conquistas é a liberdade de escolher e decidir os nossos próprios caminhos. Olha que maravilha! Isto já é uma conquista nossa, é uma conquista do nosso espírito. Esta liberdade de poder escolher os caminhos que vamos trilhar. Mas, em muitos momentos, por inexperiência, por falta de conhecimento, nós vamos seguindo a nossa caminhada, mas, por vezes, podemos escolher caminhos equivocados, caminhos insensatos, escolhas insensatas que nós fazemos dentro dessa nossa caminhada. E o que ocorre quando fazemos essas escolhas? Temos que retornar e escolher um novo caminho.
Ou, como diz, muitas vezes, né, nós colocamos, temos que pegar atalhos para retornar ao caminho principal. Isto acontece com todos nós. Por exemplo, quando eu deixo me levar pelos vários tipos de vícios. São escolhas que eu fiz para mim, mas que provavelmente são escolhas insensatas. Por quê? Porque elas terão consequências um pouco à frente. E que mesmo que me faça sentir um prazer temporário, não vai me dar a felicidade plena. Portanto, podemos concluir que tormentos voluntários são sofrimentos que nós mesmos nos impomos em decorrência dessas escolhas que fazemos ao longo da nossa caminhada. Isto são tormentos, né? E são voluntários por quê? Porque não precisaríamos vivenciá-los, poderiam ser por nós evitados. Ele não estava no meu programa, porém nós acabamos, através, né, da nossa intemperança, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. São uma série de situações que nós nos impomos, imprudência, e acabamos trazendo esses tormentos para nós. Vamos para um exemplo prático. Todos nós, provavelmente, vivemos com um determinado salário, com o valor do qual nós recebemos mensalmente, através do nosso trabalho, através de rendimentos, mas nós temos um determinado valor para gastarmos durante o mês. Quando nós extrapolamos esses gastos, obviamente estaremos trazendo para nós preocupações excessivas e desnecessárias que não precisaríamos trazer se nós conseguíssemos controlar os nossos gastos. Se eu não posso comprar determinado produto neste mês, eu posso separar uma parte para que no mês que vem, quem sabe, eu consiga comprar sem ter que sem ter que fazer dívidas que provavelmente poderão tirar o meu sono e me levar ao desconforto e me levar a atormentar-me. Este é um exemplo. São vários exemplos, né, que nós temos em situações do dia a dia que não necessitaríamos passar por elas. Isso são tormentos voluntários. Por imprudência, por intemperância, por ganância, por imprevidência, por ambição, por orgulho, por vaidade, por egoísmo, por valorização e apego excessivo aos bens materiais. Excessos de toda ordem, impomos a nós mesmos aflições que nos causam dor e sofrimento, pelos quais, na grande maioria das vezes, não teríamos que passar, os chamados tormentos voluntários. O ciúme é um tormento que nós nos impomos e que realmente nos tira toda a nossa serenidade, o nosso equilíbrio. A inveja também é um tormento que nós atraímos para nós quando nós desejamos aquilo que o outro tem. Mas como evitar esses tormentos? Será que é possível evitá-los? E nós garantimos que sim. Todo tormento, se ele é voluntário, obviamente eu posso não atraí-lo para mim. Eu posso evitá-lo. E para que eu possa fazer isto, é importante, primeiramente, eu olhar para dentro de mim mesmo. É importante eu aceitar-me como eu sou.
Porque quando eu não me aceito exatamente como eu sou, provavelmente 1 quilinho a mais ou 1 quilinho a menos vai me atormentar, vai me causar tormentos. É importante ser grato, ter gratidão por tudo que temos e por tudo que somos. A vida é uma grande dádiva de Deus para todos nós. É uma grande oportunidade de evoluir, de crescer, de aprender. Portanto, a gratidão deve fazer parte de todos nós. Viver feliz com o que possui, sem sofrimento. Quantas pessoas sofrem porque não têm o carro que o outro adquiriu? Ela se espelha sempre naquilo que o outro tem e não valoriza o que ela própria já conquistou. Isto a atormenta. Por isto que viver feliz com o que possui faz parte também da gratidão. É ser grato por tudo aquilo que eu tenho. Evidentemente que isto não é no sentido de nós, então eu vou me acomodar a esta situação. É evidente que não. Todos nós devemos buscar sempre o nosso melhor, mas sem sofrer. Eu vou buscar o que me satisfaz, o que é melhor para mim, porque eu tenho consciência de que uma casa melhor eu darei mais conforto à minha família. Mas não vou buscar esta casa melhor porque o outro a tem. Isto é inveja. Percebem a diferença? E a inveja é um sentimento negativo que nos consome e automaticamente tira a nossa serenidade, a nossa calma, o nosso equilíbrio. Contentar-se com o necessário, consciente que existem muitos que estão em situações piores que a sua. Dentro do Livro dos Espíritos, nós temos um capítulo que fala sobre isto, que o homem ele pode já gozar de uma felicidade na Terra quando ele se programa a viver com o necessário, sem necessidade do supérfluo. Porém, nós, via de regra, nós sempre acabamos criando necessidades artificiais para nós mesmos através dos vícios que nós incorporamos no nosso dia a dia, através do desejo incessante de ter aquilo que eu não necessito. Essas situações também desencadeiam os tormentos dentro de nós. Por isso é importante contentar-se, sim, com o necessário, sempre buscando o melhor, mas não sofrermos caso esse melhor eu não consiga conquistar. Olhar sem inveja o que não lhe pertence. E isto é importante, porque, como eu disse, a inveja é um grande tormento para aquele espírito que nunca está satisfeito consigo mesmo e deseja tudo aquilo que o outro tem. Deseja sempre a vida do outro e esquece de viver a sua própria vida. Isto, evidentemente, é um grande sofrimento para esse espírito. Não guardar mágoas e ressentimentos, exercitar o perdão. Por quê? Porque todas as vezes que nós guardamos a mágoa no nosso coração contra aqueles que estão ao nosso lado e que muitas vezes nos magoam, é natural sentirmos mágoa em determinadas situações. Porém, o que nós não devemos fazer, porque isto vai se tornar um tormento, é alimentar esta mágoa, fazê-la crescer dentro de nós. Quando nós alimentamos a mágoa, ela vai se expandindo e vai tomando conta de todo o nosso ser, novamente provocando em nós desequilíbrio, tirando-nos dos nossos focos, aquele foco de nos transformarmos em seres melhores.
é importante na nossa caminhada fazermos com que, o nosso caminho seja um caminho florido. E isto só depende de nós. Todos nós, indistintamente, somos semeadores e semeamos todos os dias. É importante saber o que semeamos, porque com certeza colheremos o resultado e vamos colher exatamente aquilo que plantarmos. Portanto, se na nossa trajetória plantarmos a amizade, a sinceridade, o amor, a fraternidade, a caridade, é isso que nós vamos receber. A simpatia. E combater em nós todo sentimento negativo, que são esses que nos atormentam. E para isto, tenhamos em mente aquilo que Jesus nos convida, para olharmos para dentro de nós mesmos, para fazermos uma reflexão, para nos conhecermos. O Evangelho nos conclama ao autoconhecimento. É importante eu saber quais são os meus sentimentos, o que me desperta sensações, quais são esses tipos de sensações que eu sinto quando sou provocado em determinado momento da minha caminhada. Raiva, ódio, ciúme, inveja, egoísmo. Quantas vezes o nosso egoísmo vem à tona? Principalmente quando somos levados pelo vício, todo aquele que usufrui de um vício qualquer, ele tem bastante elevado o seu egoísmo. Porque o viciado ele tem que satisfazer primeiramente a si mesmo, as suas necessidades. E isto faz dele um egoísta. Ele não pensa no outro. Então, este autoconhecimento vai me levar à reflexão e automaticamente a fazer a transformação necessária para que eu possa me tornar uma pessoa melhor, para que eu possa combater em mim mesma esses tormentos que são dispensáveis. Eu não preciso deles para o meu crescimento, para a minha evolução. Portanto, podemos ser felizes já, agora. É claro que é uma felicidade relativa dentro do próprio planeta que nós habitamos, mas com certeza podemos fazer deste mundo um mundo melhor, e isto só depende de nós. Assim, nós vamos, para fixar o nosso aprendizado, nós deixamos 3 questões que com certeza já respondemos. Primeira, o que podemos entender por tormentos voluntários? Ficou claro, não ficou? Como podemos evitá-los? É possível evitá-los? Claro que é. É possível sermos felizes no mundo em que vivemos? Comente. E colocamos aqui a bibliografia e gostaríamos ainda de encerrar com o ensinamento de Jesus, que vai, de alguma forma, sintetizar tudo o que nós dissemos. Lembre-se de conquistar tesouros que a traça e a ferrugem não corroem. Nem os ladrões escavam e roubam, conforme disse Jesus. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 20. Ou seja, preocupemo-nos em adquirir esses valores morais, que são os valores que nós vamos levar quando fizermos a nossa grande viagem. É isto que importa. Agora, se você gostou desta nossa aula de hoje, dê-nos um like. Nós estamos esperando por você. Até a próxima.